Deus, Ele tem um plano em toda a humanidade e celebrar o Natal é a gente confirmar no nosso coração aquilo que Deus fez, é a gente agradecer a Deus por Ele ter enviado o seu Filho, por Ele ter encarnado, se tornado homem, se humilhou em forma de servo, se humilhou na forma humana para nos salvar. E nós estamos gratos a Deus por isso. Vamos orar neste instante para começar este culto, que Deus esteja recebendo toda a nossa gratidão. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite com os alunos do projeto, também toda a equipe. Te louvamos, ó Deus, porque Tu nos escolheste desde a fundação do mundo para sermos Teus filhos, para Te adorar, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu plano de salvação nas nossas vidas, porque nós entendemos e que nesta noite, ó Deus, Tu fale aos nossos corações, que Tu recebas toda a nossa gratidão, todo louvor, toda honra e toda glória, porque só Tu mereces toda a honra, Senhor. Abençoa, Deus, a toda a equipe do projeto, que se prepara, Deus, para fazer toda a conclusão do ano, Senhor. Te agradecemos por todas as atividades realizadas. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, ó Deus, pelas doações recebidas, pelos ensinamentos da Tua palavra, pelas aulas, ó Deus, ministradas através do canal do YouTube e também, Senhor, pelo retorno das aulas presenciais de novembro até hoje. Te louvamos, ó Deus, porque tens preservado a nossa vida, mesmo em meio à pandemia. Temos muitos motivos, ó Deus, para Te agradecer pelos Teus livramentos em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas conosco nesta noite e que tudo seja feito para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Mas que bom que o Natal chegou, pois durante os ensaios parecia que não ia chegar nunca. O dia de Natal demora muito pra chegar. É tão difícil de esperar o ano se passar. Os dias se arrastam, o relógio ainda está e não vejo a hora de chegar o Natal. Os dias da semana
ficará surpreso com a simplicidade com que o rei nasceu. Noite santa, mil estrelas brilham, é o nascimento do Deus Salvador. Não houve um letreiro de luz, somente uma estrela indicou o lugar onde Cristo nasceu. A pequena vila de Belém estava bem movimentada naquela noite de inverno, com pessoas por todos os lados. E foi numa noite bem escura, enquanto muitos dormiam, que nasceu o Rei Jesus.
acreditaram que, mesmo estando numa manjedoura, ele era o Rei dos Reis. Foi na manjedoura que dormiu Jesus, pequeno menino, coberto de luz, no berço de palha, à noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam também. Naquela noite escura, alguns pastores que estavam no campo vigiando as ovelhas foram surpreendidos com a visita de um anjo que os convidou para conhecer Jesus. Naquela noite não houve um concerto de música, mas um celeste coro de anjos cantou: Glórias a Deus nas alturas! Contemplei
vida seja mais que uma canção, uma só voz. Que a minha vida seja assim, uma entrega a ti, minha adoração. Te amo mais que tudo que há em mim. Eu te amo, tu és tudo para mim. Não há outro como tu. Não há
me foi incumbida aqui a missão, a tarefa de conversar um pouco com vocês nesta noite sobre Jesus ser o milagre e a esperança do Natal, como está dito ali, né? Só que antes de tudo, eu vou propor um desafio a vocês. A gente vive numa era hoje que a nossa atenção ela é muito disputada, né? Você senta aqui agora para me ouvir e eu sei que a sua mente já está pensando em mil e outras coisas. É provável que tua mente já esteja em outro lugar. Você está me vendo aqui na frente falando, abrindo a boca e nem sabe mais do que eu estou falando, não sabe nem mais por que é que você está aqui. Mas eu quero desafiar vocês. Eu quero provar para vocês, né, que vocês até conseguem se concentrar em alguma coisa. Por que eu digo isso? Quem aqui, por exemplo, já tentou ler um livro? Já tentou. Essa vez eu vou ler esse livro. Aí coloca lá o livro, aí dá 2 minutos, o cara já começa a pescar. Dá 3 minutos, a tua mente começa a viajar para outro planeta. Dá 4 minutos, você já começa... Não, desiste. Mas amanhã eu vou continuar. Aí amanhã você não continua, e depois não continua, e você nunca pega no livro de novo. Isso acontece porque nós desaprendemos a prestar atenção nas coisas. Perceba a última vez que você passou mais do que 10 minutos no WhatsApp, por exemplo, conversando só com a mesma pessoa. Geralmente você responde a pessoa aqui, sai, vai no YouTube, aí vai no Instagram, aí volta vai no Telegram, depois alguém gritou por ti, espera aí, já vou. Você não para mais para prestar atenção. E o que eu vou desafiar aqui vocês é justamente isso. Durante uns 25 minutos, 30, eu quero ver se vocês vão conseguir de fato me ouvir. Ou melhor, se vocês vão conseguir mandar nas vontades de vocês. Porque a mente de vocês vai querer ir para outro lugar, e eu quero ver se vocês conseguem ter esse controle, né? Deixa o celular um pouquinho de lado. Eu sei que tem aquela mensagem te chamando agora, né? Mas eu garanto para você, nada é mais importante, nada é mais urgente do que ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Às vezes a gente fica achando, né? Poxa, o celular vibrou. Tem dias que eu acordo e o celular faz assim, opa, o celular vibrou, acordei. Aí eu vou ver a mensagem e eu penso o quê? Aconteceu alguma urgência, né? E quando eu vejo, não aconteceu nada demais. Às vezes é uma fofoca, uma besteira. É um oi, tudo bem, pronto. Sabe? A gente já pega a corda, já pega no celular. Então, este é o desafio para vocês. Sempre que a mente começar a ir para outro lugar, diga, opa, volta para a terra, volta para 2 carneiros, para ser mais específico, que a terra também é muito grande. Então, vamos iniciar aqui, né? Já foi feita uma oração, mas eu gostaria de mais uma vez orar, para que o Senhor possa iluminar nossa mente. E mais do que isso, né? Sempre para mim é um desafio trazer a palavra, porque é como se eu estivesse com um espelho na minha frente. O que eu falo para vocês também serve primeiramente para mim. Então, se eu falo algo que eu não cumpro na minha vida, eu estou sendo o quê? Hipócrita. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite e que a sua palavra, e somente ela, seja pregada. Então, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, por este momento em tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por tua fidelidade, por tua soberania, por tua misericórdia, por teres enviado, Senhor, o teu Filho para vir a este mundo, para se fazer homem, Senhor, homem de carne e osso, e morrer em nosso lugar. Por teres enviado o teu Filho, Senhor, e graças a isto, graças à sua morte de cruz, temos direito e temos acesso à vida eterna. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa guiar a nossa mente e o nosso coração para o melhor entendimento da tua palavra e, acima de tudo, para que a sua palavra seja praticada, ó Pai, seja executada e vivida no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos servos fiéis, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas ofensas contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, Natal. Jesus é o grande milagre e a esperança do Natal. A primeira pergunta que me vem na mente é, quando a gente fala de Natal, qual é a primeira coisa que a gente imagina? Vamos lá, pensem aí com vocês, não precisa me dizer. Falou em Natal, a gente pensa em pisca-pisca, Papai Noel, árvore de Natal, música da Rede Globo no final de ano, panetone, presente é fundamental, presente tem que fazer parte. Lembra do sino, talvez? A gente sempre pensa, primeiramente, em alguns adereços, né? Em alguns símbolos que são muito vistos assim nessa época. A gente está vindo aqui à igreja agora com algumas decorações que sempre que se fala de Natal, esses são os primeiros elementos que nos vêm à mente. Agora, é óbvio que vocês já ouviram falar que o Natal não significa isso, que o Natal vai muito além disso, eu tenho certeza absoluta. Agora, por que é que todo ano a gente precisa lembrar do Natal? Por que é que todo ano a gente escuta
as pessoas falando a mesma história, e a mesma história, a mesma história. Porque você vem aqui para a igreja e já sabe assim, pô, Danilo vai falar do nascimento de Jesus, velho. Eu já sei que Jesus veio ao mundo, que Jesus é filho de Deus, que ele morreu no meu lugar, o que dizem aí, né, para perdoar meus pecados. Já sei de tudo isso. Mas por que é que a gente tem que repetir? E eu, sempre que eu tento encontrar essa resposta, estava pensando hoje, né, eu estava lembrando da minha infância, né? Eu acho que 2 datas no ano eram as mais importantes para mim. A primeira, obviamente, era o meu aniversário, ficava naquela angústia, vai chegar meu aniversário. E a segunda data era o Natal. O ano inteiro eu ficava esperando. Primeiro porque Natal significa que eu vou ter férias, não vou mais precisar ir para a escola, vou poder dormir até mais tarde, vou poder assistir o que eu quiser. Na minha mente de criança e adolescente, era isso que eu pensava. Natal está chegando, a última coisa que me vinha à mente naquele momento era algo relacionado a Jesus. E eu continuei examinando, né? Poxa, o Natal me lembra mais o quê? O Natal me lembrava na infância que eu iria agora fazer as minhas compras de final de ano. Eu ia renovar meu guarda-roupa. Eu já chegava setembro, eu já dizia pro meu pai, olha, Natal tá chegando, cadê o dinheiro? E eu pedindo dinheiro. E eu sabia que se eu comprasse em novembro ou outubro, sairia mais barato, porque em dezembro fica mais caro. E eu já ficava me preparando para aquilo, né? Natal tá chegando, roupa nova. Tinha outra coisa que eu fazia na época do Natal. Eu baixava músicas de Natal. Isso desde aquela época, que hoje em dia, acho que nem fala mais, tinha um modem que a gente utilizava. O modem era tipo um pendrive que colocava na CPU do computador. Hoje em dia, colocava na CPU e a gente ia lá baixar as músicas. E aí eu criava uma playlist de Natal e ficava ouvindo em casa. Aí outra coisa que me lembra o Natal, sempre que chegava mais ou menos de novembro para dezembro, a Globo colocava música, né? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. E todo ano aquela música se repetia numa nova versão. Eu ficava ansioso esperando por aquela música. Eu ficava ouvindo aquela música em muitos momentos. Outra coisa que me lembrava no Natal, eu ficava ansioso pelas retrospectivas que a televisão fazia. Eu saía pulando de galho em galho. O SBT fazia retrospectiva do ano, eu ia lá, janeiro, fevereiro, aí a Globo fazia, a Record fazia, eu estava em todas as retrospectivas. E nisso, hoje eu me pergunto, né? Onde é que Jesus estava nessa minha ansiedade, nesse meu desejo de que o Natal chegasse? Só que o tempo ia passando e houve um dia, um momento que eu percebi que sempre faltava algo. E que o meu Natal, por mais que eu sempre desse muita atenção a essas coisas materiais, ele só era completo se eu viesse à igreja. Parece que só vindo à igreja, vindo de fato entender o verdadeiro significado, é que o Natal ele se preenchia de sentido. E desse tempo para cá, tudo isso que eu fazia quando era criança, né, de ficar ansioso pela retrospectiva, pelos programas, pelas músicas, foi passando. Hoje, nenhuma dessas ansiedades eu tenho mais. Só que existe uma coisa que eu fazia desde aquela época e que até hoje eu continuo fazendo. Havia uma coisa, inclusive, que eu fazia que muito me lembra assim na memória, né? O meu tio ele era dono de uma locadora de DVDs. E sempre que chegava mais ou menos outubro para novembro, ele recebia uma nova leva de DVDs. Os DVDs com temática de Natal. E eu passava na locadora e dizia, tio, e aí, tem DVD novo? Ele, tem aqui, tome os 10. Eu levava os 10 para casa. Aí Mickey, Pato Donald, não sei o que, Alvin e os Esquilos, todos esses desenhos que vocês imaginarem, eu sempre estava lá zerando. E onde é que está Jesus nisso? Até agora, em nenhum momento. Eu ficava ansioso porque a Record todo ano passava Esqueceram de Mim. Aquele filme lá com o Macaulay Culkin. Eu acho que aquele filme é atemporal. Você vai ficar com 80 anos de idade e você vai continuar querendo assistir aquele filme. Se não assistiu, assista, é muito engraçado, muito legal. Mas ainda assim, onde é que está Jesus nisso tudo? E foi quando eu percebi que o que de fato preenchia o meu Natal é quando eu entendia o seu real significado. Quando eu vinha para a igreja, quando eu estava aqui para cultuar e louvar a Deus. Então, de todos esses anos, a única coisa que eu permaneci fazendo na época do Natal, que eu vi que faz sentido de fato, o sentido completo, foi vir à igreja e cultuar a Jesus. E lembrar todo ano o porquê de nós estarmos aqui. E aí agora eu jogo mais uma vez uma pergunta para vocês. O que é o Natal? Pensem aí. Se hoje você estivesse sendo entrevistado por alguém, está passando na rua,
um repórter parou para vocês, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que é o Natal? E ele deixasse para você responder aquilo ali em 20 segundos. Como é que você responderia? Você diria o quê? O que é o Natal? É o nascimento de Cristo? É a comemoração do nascimento de Cristo? É uma lembrança? É uma memória? É uma festa? É um evento? O que é o Natal? E mais do que isso, se o repórter diz, beleza, você agora me respondeu o que é o Natal. Eu tenho outra pergunta. Por que é então que você comemora o Natal? Ou por que é que nós devemos relembrar que esta data existe? Por que é que a igreja para sempre em algum momento do ano para falar sobre isso? Você saberia responder? Pensa aí. Pode ser em uma frase, pode ser em 2 frases. Como você responderia o que é o Natal? Como eu disse aqui, é muito provável que vocês já saibam que o Natal ele é o significado de uma promessa que se foi cumprida, né? Deus enviou o seu único filho para que viesse ao mundo e nos perdoar os pecados. Agora, de onde é que vem isso? Quem tiver com a Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 3, verso 16. Um texto que vocês já conhecem, que muitas vezes a gente até reproduz, mas a gente não para pensar no quão profundo ele é, né? No seu real significado, na sua real intenção. João, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O significado do Natal é o significado do nascimento de Cristo, que por sua vez é o real significado do que é amor, do que é amar. Para pensar por um instante, tá? Imagine só que você tem um filho que você ama muito. Vamos trazer agora para uma realidade mais humana, tá? Seu filho seja ainda um bebê, ele tenha 3 anos, 2 anos, 1 ano, não importa. Ou pense em alguém que você ama demais, a pessoa que você mais ama nesse mundo. Agora imagine que para que essa pessoa ela possa cumprir com o papel dela no mundo, na realidade, ela precisa morrer. Ela precisa morrer, mas não por qualquer coisa. Ela precisa morrer para que pessoas más, pessoas muito, muito más, possam viver. Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer algo desse ponto? A dizer, não, leva lá meu filho, leva minha mãe, leva meu primo, leva minha avó, para que aquelas pessoas más possam viver. O mais incrível nisso é que não existe uma pessoa neste mundo sem pecado, né? Eu peco todos os dias. Todos nós aqui pecamos. Cristo não tinha um pecado. Ele nunca pecou, ele não peca. Então, se para a gente imaginar o sacrifício humano já é difícil, imagine então imaginar o sacrifício de alguém que não tem nenhum erro, para que pessoas más possam viver. Agora imagine o coração de um pai como é que fica nessa situação. Por isso que sempre que nós falarmos de Natal, pense o seguinte: o que é o Natal? O Natal tem como o seu último significado o amor. Mas não qualquer amor. Não é o meu amor por um cachorro, não é meu amor, sei lá, pela minha namorada, pelo meu marido, não, não. É um amor que a gente não consegue nem entender ao extremo, que é um amor infinito. Já para pensar o que é algo que não tem fim. Percebam, um ano tem quantos dias? 365? Quando é bissexto tem 366. Como é que a gente utilizou os nossos dias ao longo desse ano? Eu não sei vocês, mas todo final de ano eu sempre digo, não, porque esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Aí chega o final do ano, eu olho para trás e digo, opa, não fiz. Ou eu até comecei, mas não fui até o final. No ano passado, eu coloquei uma meta meio que extrema assim. A primeira meta era que eu queria ganhar mais uns 10 quilos de massa muscular. Falhei miseravelmente, como vocês podem observar. A segunda meta
era que eu deveria ficar 1 ano sem comer doces. Passar 365 dias sem comer doces, sem comer nenhuma besteira, sorvete, nada disso. A primeira meta eu falhei, como eu estou dizendo aqui, não ganhei essa massa muscular, pelo contrário, eu perdi peso porque a pandemia chegou. Mas essa meta do doce eu consegui alcançar. Agora, por que isso tem a ver com o Natal? Quando eu falei aqui que o amor de Deus é infinito, parem para pensar um instante, tá? Quanto tempo um ser humano vive em média? Um brasileiro hoje vive em média 80 anos? Quando eu digo em média, assim, é o máximo que um brasileiro hoje vive, né? 85 anos. Quando alguém vive 90 anos, a gente já fica assustado, né? Poxa, tá, só viveu bastante. Agora, pare para pensar uma outra coisa. O que são 80 anos perto da eternidade? Fecha assim o olho por um instante e pensa. O que são 80 anos perto da eternidade? 80 anos. Eu não estou falando aqui de 1 milhão de anos. 80 anos. E se você parar para pensar que esses teus 80 anos, eles estão sendo vividos de uma maneira que você está sendo levado para um caminho errado, por exemplo. Que você está sendo levado para uma condenação, digamos assim. O que são 80 anos perto da eternidade? Perto daquilo que não acaba. Já parou para pensar nisso? O que é algo que não tem fim? Algo que não tem fim. O amor de Deus, ele é assim. Ele não tem um ponto de início e um ponto final. O amor de Deus, ele é eterno, ele é infinito. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida diante desse amor? Como é que a gente retribui esse amor? Eu tenho algumas coisas na minha vida que eu nunca conto para ninguém assim, mas esse aqui eu acho que eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho 23 anos, né? Eu estava falando aqui brincando no início, eu parecia um idoso, mas eu tenho ainda 23 anos. E eu estava fazendo aqui uns cálculos antes de entrar para conversar com vocês, que eu já devo ter feito na minha vida umas 8 ou 9 cirurgias. Já fiz cirurgia de apendicite, já fiz cirurgia de hérnia, de adenoide no joelho, já tive tuberculose, um caroço aqui que foi feita uma biópsia. E o que é que isso tem a ver com o Natal, né? Aparentemente não tem nada. Só que eu lembro de uma vez específica, em que eu ouvi do médico assim falando, né? Ou a gente opera ele agora ou ele vai morrer. Foi quando eu tive uma crise na minha apendicite, no apêndice. E aquilo me desesperou, óbvio. Eu tinha uns 15 anos mais ou menos na época, 14 anos. E me passou um filme na minha cabeça naquele momento. O que é que eu fiz com a minha vida até agora? Em que foi que eu empreendi meu tempo, né? Eu estava fingindo ser quem eu não sou. Eu estava só vivendo de aparência. Eu ia para a igreja só por quê? Para cumprir um ritual, algo meramente formal e religioso, porque vão falar de mim, vão me cobrar. E naquele momento que eu estive diante da morte, eu lembrei de 2 coisas basicamente. Só 2 coisas me vieram à mente. A primeira, a família. Que tipo de filho eu fui? Né? Que tipo de filho eu estava sendo para os meus pais? E por que foi que eu não demonstrei mais amor para eles naquele momento? E segundo, e obviamente, e o mais importante, eu me deparei com a eternidade. Eu dizia, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida agora e para onde é que eu estou indo? Naquele momento, eu vislumbrei naquele momento um lapso assim de desespero, de olhar e ver um vazio. E naquele vazio, naquele escuro, né, eu encontro uma luz, que é aquele que, por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha mentido, por mais que eu tenha ludibriado as pessoas à minha volta, só há um que vai me perdoar de tudo que eu fiz. Deus. E isso tem tudo a ver com o Natal. Porque eu só consegui ter aquela esperança naquele meu momento, porque Deus mandou o seu filho para morrer em meu lugar. Se aquilo não tivesse acontecido, não sei o que seria de mim. Eu não sei o que seria de nós, na verdade. Todos nós estaríamos destinados à morte e só. Mas graças à vinda do Filho de Deus, que se fez carne, que se fez homem, nós hoje temos a esperança. Graças a este milagre de um ser que nasceu de uma mulher virgem, de um ser que veio graças à providência de Deus, à permissão de Deus, à vontade de Deus. E quando eu vou para a Bíblia, por exemplo, no livro de João ainda, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 14, vejam só como João se dirige a Jesus.
aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo, aquele que é a palavra, o Filho unigênito de Deus, aquele que não tem pecados, aquele que veio ao mundo para nos salvar. O que é que significa na prática? É que o Natal não é só uma lembrança. O Natal não é só, Jesus há 2000 e poucos anos atrás veio, morreu e estamos nós aqui. O Natal é uma celebração, porque todos os anos Deus nos recorda de que Ele tem um plano para a humanidade. Ele tem um plano para todos nós, para cada um de nós. E esse plano, ele só se concretizou porque o seu Filho morreu em nosso lugar. Mas para que ele pudesse morrer, antes ele teve que nascer aqui no mundo. Ele teve que nascer. E graças à sua vinda, a alguém que padeceu, alguém que sofreu, Cristo sabe o que é dor. Cristo sabe o que é angústia. Ele sabe o que é sofrimento, porque ele já passou por cada momento que nós passamos. Sabe aquele momento que a gente vive, que a gente fica, caramba, tá difícil, tá difícil. Cristo já passou por algo muito pior do que aquilo. E Ele nos mostrou que é possível enfrentar este momento. Então a mensagem de Natal é uma mensagem de amor, é uma mensagem milagrosa, é uma mensagem de esperança. Porque a vinda de Cristo ao mundo veio para mostrar que o plano de Deus é perfeito e Ele está se cumprindo a cada dia. Porque para uma pessoa que compreende isso, ela sabe que todos os dias é um Natal. Todos os dias quando nós acordamos, o que é que nós fazemos? Eu não sei vocês, meu primeiro impulso é pegar o celular. Meu primeiro impulso é pegar o celular. E detalhe, parece que o celular já tem um mecanismo que ativa o Wi-Fi sozinho. Eu vou dormir, eu desligo o Wi-Fi, quando eu acordo ele está ligado sozinho e cheio de notificação e o celular... Mas espera aí, se todos os dias é um Natal, para quem entende o sacrifício de Cristo, por que é que eu, mesmo entendendo isso, ainda erro? Porque o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, mas ainda assim nós temos que lidar com essa eu vou usar uma palavra mais difícil, depois vou explicar, com essa dualidade, esse conflito, porque Cristo nos salvou, Ele morreu por nós, mas ao mesmo tempo nós estamos ainda neste mundo, nós lidamos com os dilemas desse mundo. Há alguns dias desses aí, não muito tempo atrás, eu fui adolescente, e eu sei como é que é. Parece que quando vamos ficar mais velho, vai esquecendo como é que era a adolescência. E eu ainda lembro como é que é. Não foi muito longe não, tá? Eu sei como muitas vezes a gente fica com, tem medo de ser chamado de careta, por exemplo, pelos amigos. Eu acho que esse termo careta nem é mais utilizado, Mas vocês entendem o que eu quero dizer. A gente fica meio com receio, poxa, eu vou ser o frouxo, o frojado, como diz. Eu vou ser o cara que é mole, o arregão. Porque eu não vou fazer aquilo. Agora, e se eu sacrificar isso hoje, esse prazer hoje, para colher algo muito melhor amanhã? Eu, ao longo da minha vida, vi muitos amigos meus que se entregaram ao prazer do momento. Aquele prazer momentâneo, efêmero, que passa. A conta chegou. Alguns já se foram, outros estão presos, outros estão aí, até viram do mendigo. Por quê? Porque a vida é feita de escolhas. E a mensagem de Cristo no Natal é: nós podemos todo santo dia escolher a Cristo. Nós temos onde nos apoiar. Sabe quando você está lá, eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de coisa, mas quando você entra na piscina, e a piscina é mais funda do que você imaginava, e você tenta encontrar assim a borda e você não acha, Cristo é aquele bote salva-vidas que aparece do nada, porque Cristo é um milagre. Não dá para a gente tentar ficar explicando aqui cientificamente as coisas, porque o nascimento de Cristo, ele não pode ser explicado. Ele é algo que foi revelado à humanidade, é algo sobrenatural, é algo sobre-humano, é algo que eu e você sequer conseguimos imaginar essa possibilidade, porque ele é algo miraculoso. E se tem uma coisa que me ajuda a entender isso, é quando eu vou para a Bíblia, que eu percebo que lá no Gênesis, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem ele foi criado perfeito, sem máculas, sem pecado. E o homem, por livre vontade, ele vai lá e peca. Deus poderia dizer: eu dei a chance, vocês não aceitaram, pronto, vão para o inferno. Deus faz o quê? Ele manda o seu filho.
Tem mais um texto que se encontra no livro de Lucas, bem pertinho daquilo que Rosana leu. Ela leu Lucas capítulo 2, vamos ler aqui Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33. Que diz assim, o versículo vai tratar aqui basicamente da previsão do nascimento de Jesus, né? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O homem caiu, o homem pecou. Cristo foi prometido de que viria para nos salvar, e Cristo veio. E é graças a essa vinda de Cristo, do seu sacrifício, que nós estamos aqui. E eu sinceramente acredito que nenhuma mensagem é mais esperançosa do que a mensagem do Natal. Para pensar mais uma vez. O que é que te dá esperança? Pensa o seguinte: sempre que você deita para dormir, né? Vou dormir agora, deitou na cama. O que é que te faz ter a certeza de que amanhã você acordará? A gente deita já tendo certeza disso, né? Eu já deito, amanhã eu acordo. Já faço planos para amanhã, para depois. A gente já deita na certeza. Por quê? Porque a gente se esquece de que o autor da vida é Deus. E em algum momento, ainda que a gente não perceba, a gente se coloca na condição de Deus. Porque se eu deito, tendo certeza que eu vou acordar vivo, é porque eu acredito que eu sou o autor da minha vida. Quando eu deito, e a última coisa que eu faço, que eu me despeço no meu dia, é algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para mim. Então, quantas vezes nós esquecemos disso aqui, quando nós vamos dormir e quando nós acordamos? Porque se nós lembrássemos disso diariamente, não é que a gente não ia errar, não é que nós não íamos pecar, a gente ia. Só que primeiro seria muito menor, né? Seria muito menos a quantidade, muito menor a quantidade. E segundo, nós teríamos a consciência de que é nosso papel neste mundo glorificar a Deus. Porque é graças ao sacrifício do seu filho que estamos aqui agora. E para fechar, eu gosto muito, né, quando eu estou conversando com os meus alunos, de trazer alguns exemplos a partir dos filmes e séries que eu assisto. E tem um exemplo que eu sempre costumo dar quando eu vou falar desse amor de Deus, né, para conosco. Tem uma série, talvez vocês não conheçam, não sei se alguém conhece aqui, chamada The Big Bang Theory, ou Big Bang, a Teoria. É uma série muito legal assim, e tem um episódio muito icônico, que é justamente situado no Natal. Acontece no Natal. Tem um personagem lá na série chamado Sheldon Cooper. Sheldon é aquele nerd. Sabe aquele nerd que você só quer saber de estudar, isso, aquilo? É Sheldon. Ele é uma pessoa que ele não gosta de convívio social. Ele não gosta de dar abraço, ele não gosta de beijar, de demonstrar nenhuma forma de admiração ou de afeto. Sheldon é essa pessoa, totalmente antissocial. Só pensa na matemática, na física e pronto. Só que chega o Natal e Sheldon inventa, na verdade nem que ele inventa, uma amiga dele chega na casa dele e ela chega e diz: Sheldon, eu trouxe um presente para você. E Sheldon, ele vai receber o presente cheio de desdém. Ele olha assim e ela dá o presente para ele. Quando ela dá o presente para ele, ele diz: um guardanapo? Aí ela diz: não, é um guardanapo sim, mas esse guardanapo, ele teve a assinatura, né? Ele foi ali, tem um nomezinho que dá, ele foi autografado pelo Leonard Nimoy, que é um ator que faz o Dr. Spock, numa série que o Sheldon era super, hiper, ultra, mega fã. Então veja, era só um guardanapo, só que tem um autógrafo de alguém que ele super ama. Ele já fica chocado com aquilo. E tem uma segunda revelação que ela faz. Ela diz: ele utilizou esse guardanapo. E aí ele enlouquece. Meu Deus, nossa! Naquele momento, Sheldon, ele tinha um presente para dar a essa amiga dele. Ele tinha um presente já na mão para dar para ela.
Só que ele vê que ele não tinha naquele momento um presente à altura do que ela deu para ele. O presente que ele deu foi um presente qualquer. E Sheldon, ele tinha traçado uma estratégia. Ele tinha comprado vários presentes para dar para ela. E ele daria apenas um, de acordo com aquele presente que ela deu para ele. Então, por exemplo, se ela deu um presente ruim, ele ia no quarto e pegava um presente ruim e daria para ela. Se ela deu um presente bom, ele ia no quarto e daria um bom. Só que aí, quando ele vê aquilo, ele vai no quarto e pega todos os presentes que ele tinha comprado e dá. Naquele momento, ele percebe que aquilo ali ainda não foi suficiente. E o que ele faz? Ele dá um abraço nela. Aquele era o maior ato que ele poderia demonstrar para ela de agradecimento pelo presente que ele recebeu. Só que ainda assim, ele percebe que nada daquilo que ele fez está à altura. E o que é o Natal se não isso? O que é a vinda de Cristo para o mundo se não isso? Ou melhor, o que é a graça de Deus se não isso? Cristo veio ao mundo, ele veio ao mundo, se fez carne, sofreu, morreu, ressuscitou. Só que nós estamos num déficit aí muito grande, num ônus muito grande, porque nada do que eu faça vai suprir aquele presente que eu recebi. Assim como Sheldon percebeu lá naquele momento, nada do que ele fizesse iria suprir. E o que ele fez de extremo para agradecer a amiga dele? Dar um abraço. Então, na mente dele, aquilo ali talvez tenha suprido, tenha sido a altura do presente que ele recebeu. Mas não há nada que nós possamos fazer que esteja à altura daquilo que Cristo fez por nós. Então, o mínimo que eu e você podemos fazer, que nós podemos fazer, e aí eu digo mais uma vez, a começar aqui por mim, não é tentar retribuir aquilo que Deus me fez, porque não tem como, é impossível. Mas é pelo menos tentar fazer aquilo que Ele quer que eu faça. É abrir mão de um prazer temporário, aquele prazer efêmero, passageiro, para depois poder desfrutar da eternidade com Ele. É o mínimo. São nas pequenas escolhas, nos pequenos atos, nos pequenos momentos e oportunidades. É ali que eu posso retribuir à minha maneira aquilo que Deus fez por mim. Então, se o Natal é um milagre, ele também é uma esperança. E o que nós estamos fazendo em retribuição a esse milagre e a essa esperança. Por isso que é nosso dever não lembrar apenas do Natal em dezembro. É nosso dever lembrar do Natal todos os dias da nossa vida, por mais que seja difícil, por mais que tenha prova da escola, tenha trabalho, tenha, enfim, dor de cabeça. Todos os dias a gente precisa lembrar que se o sol nasce e se o sol se põe, é porque Deus permitiu. Se eu durmo e acordo e levanto, é porque Deus permitiu. E tudo isso só acontece porque há pouco mais de 2000 anos atrás, Deus mandou o seu único filho para que viesse ao mundo, para que fizesse carne e morresse no meu e no seu lugar. Porque o Natal, acima de tudo, é o maior símbolo de amor e de esperança que a humanidade, que o mundo pode conceber. Amém?